Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++ utilizando o Qt. E até então nós temos falado sobre a linguagem de programação, seus aspectos gerais, né? Assim, temos feito vários exercícios sobre vários conceitos da linguagem de programação, desde comentários em linha, bloco, if else, do while, for, switch case. E há algum tempo nós temos falado sobre funções, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um conceito chamado recursividade. A recursividade é a propriedade que as funções têm de chamarem a si mesmas, certo? Isso é útil em algumas tarefas tais como a organização de elementos, o sort, né, e o cálculo do número fatorial, por exemplo. Então a gente vai usar como exemplo o cálculo do número fatorial, porque a gente já fez esse cálculo anteriormente e a gente vai implementá-lo só que utilizando recursividade, certo? Então, só para refrescar nossa memória, se a gente tivesse, por exemplo, 9 fatorial, isso aqui seria igual a 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, nosso objetivo agora é fazer esse cálculo, né, recursivamente, ou seja, a função chamando ela mesma até que a gente consiga ter o cálculo do número. Então nós vamos utilizar o identificador long, né, para declarar o fatorial. Esse long aqui é um inteiro, só que tem uma quantidade maior de memória reservada para esse número inteiro. Então estamos chamando a função de fatorial long, o número aí, n. Então agora nós temos a função e o que a gente vai fazer? Se o n ele for maior do que 1, isso significa o número fatorial, né? Se o número fatorial for 1, então a resposta é 1. Se for 0 também é 1. Então se for 1, 2, 3, 4, se ele for maior do que 1, por exemplo 2, ele vai ter que fazer 2 vezes 1. Se for 3, 3 vezes 2 vezes 1. Então, se o número fatorial que a gente está querendo for maior do que 1, a gente vai retornar n vezes o fatorial, que isso é a recursividade. Estou chamando o número fatorial novamente dentro da própria função, n menos 1. Ou seja, se n for 9, vai ser 9 vezes 8. 9 vezes o fatorial de 8. Depois vai ser 7 vezes o fatorial de 6. 5 vezes o fatorial de 4. E assim até chegar no número 1. E aí a gente vai ter o 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se não, else returne 1. Então dessa maneira a gente consegue fazer o número fatorial sem precisar utilizar o for, o while, uma estrutura de repetição. Utilizando a própria função, nós somos capazes de calcular o número fatorial. Então agora, long, vamos só utilizar, né, a função que a gente acabou de criar. O número fatorial, eu quero o número 9 fatorial. Então, std cout número, que seria o fatorial, né? Vamos botar aqui só a exclamação para entender que é um número fatorial. Então, fatorial desse número vai ser igual a fatorial número. Então, o resultado dessa operação tem que dar 362.880. Esse é o número fatorial aqui. Deixar comentado para não interferir no código. E aí a gente já pode simular ou executar o nosso código. Então a gente percebe aqui que o fatorial de 9 é o número que a gente colocou lá, né?
362.880 é o número 9 fatorial. Então, a partir da próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais dentro das funções, vamos falar de sobrecarga de funções e dando sequência sobrecarga de operadores e funções template. Então até lá.